Palmeiras em cima do Criciúma com apenas 40 segundos de jogo, Fábio Luciano. Sim. O Palmeiras abriu o placar, a bola levantada lá na área e o Flaco aproveita o vacilo da zaga e já abre o placar, 1-0. É um golaço, né, Bruno? Assim, o Palmeiras já era muito favorito com relação ao confronto, né? Vencer dentro de casa, continuar sonhando com a primeira colocação. E aí, quando o gol sai ali antes de 1 minuto, isso traz ainda mais tranquilidade, né? Então, assim, o Criciúma é um time que entrou mais para se defender, né? Para tentar jogar por uma bola. Mas quando você é obrigado a sair já no início do jogo, isso facilitou muito esse jogo, né? De ataque do Palmeiras. O Palmeiras fez um grande jogo, construiu o resultado, dominou, né? Durante todo o tempo e se mostra muito forte aí na briga pelo título brasileiro. E tem muita gente que fala, né, rapazes, que o Criciúma... mas a qualidade técnica... O Criciúma teve oportunidades quando estava 1-0. Essas duas aí que a gente viu. As duas oportunidades. É um time que parte de uma organização também. É óbvio que vai bater no limite técnico ali. Mas é um time que gerou uma certa dificuldade. É que aí, de um lado, você tem o Estevão iluminado, um Flaco Lopes que se posiciona muito bem, o Felipe Anderson, que parece ter entendido a função dele ali no jogo, né? Acho que o Abel... e talvez seja isso que a gente questiona no Tite, trazendo agora para o Abel. O Abel encontrou alternativas. O Veiga não estava tão bem. Opa, amiguinho, vem aqui, senta aqui um pouquinho. Vou variar um pouquinho. Colocar um cara que tem uma outra ideia de jogo, um Maurício que se encaixou muito bem. Então foi um Palmeiras muito absoluto na partida, né? Ainda conta com o azar do zagueiro. Tudo isso com 18 minutos de jogo, né? E o Figueiredo foi quem fez contra. Antes a gente viu o Felipe Anderson também marcando. Então com 18 minutos o Palmeiras já vencia por 3-0, já atropelava então o Criciúma com muitas jogadas ali pela direita. Essa o Estevão não conseguiu concluir bem, Zé Elias. Mas tem crédito, né? O que ele vem fazendo nos últimos jogos é impressionante a facilidade em que esse menino consegue levar essa bola para a linha de fundo e ter um enfrentamento do 1 contra 1 e ser decisivo, né? É impressionante como ele consegue ser decisivo para o Palmeiras. E é uma tendência, né, Bruno? Você falou do gol aos 15 minutos, mas o Palmeiras, nos primeiros 40 segundos que fez o gol, o Palmeiras trabalha bem essa bola, uma falha do zagueiro e acaba sobrando pro Flaco, né? Mas aí, depois, se você observar, o Palmeiras, naturalmente, procura buscar sempre o lado direito, para encontrar o Estevão sozinho. O Palmeiras cria situações, porque o Palmeiras povoa o meio-campo para deixar justamente o Estevão sozinho, aberto para o 1 contra 1. E o Palmeiras tem muita habilidade e velocidade para jogar essa bola, para fazer essa bola chegar. Uma coisa O pessoal destacando ali que aquele gol do Flaco estava impedido, tá? Então não entrou na contagem aí, não. Sim. Fala, Zé. Não, para falar que a Nath tocou no assunto sobre do Veiga, né? O Maurício é uma outra dinâmica, é uma distribuição de bola totalmente diferente, posicionamento. O Veiga é um cara mais de pegar essa bola, tocar e ir para a área finalizar. O Maurício não, ele participa ativamente da construção das jogadas. Ele está sempre próximo dos volantes, né? E o Veiga, eu vou defender um pouquinho o Veiga aqui, embora eu acho que o Maurício acrescenta um pouquinho mais em termos de armação de jogo. Uhum. O Veiga, ele caiu muito pela questão física. Uhum. O Veiga jogava todas as partidas. O Abel falando, desculpa, peço perdão. Quem é substituto? Eu não tiro e tal. Então o Veiga chegou em determinado momento que, fisicamente, ele não conseguia mais render aquilo que se esperava dele. Agora, talvez, com esse revezamento do Maurício, com a possibilidade do Maurício ser titular, ele descansar um pouquinho mais, talvez ele possa ter um pouquinho mais de força para poder chegar ao ataque, coisa que ele não estava fazendo antes. E aí tem a expulsão do Caio Paulista. Então, inicialmente, o cartão amarelo, né? O Palmeiras já vencia por 4-0, a gente viu aí outro gol do Estevão. Depois o lance é revisado e o Caio Paulista acaba sendo expulso. Aí muitas mudanças. Entram o Vanderlan justamente ali na lateral, mas também entram o Rony no lugar do Flaco, o Veiga entra em campo Dudu, no lugar do Estevão. do Felipe Anderson. E aí o Veiga marcando, que foi quem entrou também. Exatamente, marcando de um jeito que é muito da característica dele, né? Da boa qualidade na bola parada, conseguindo fazer o gol, uma goleada. Não tem muito o que falar, não. Então, o Veiga fazendo o 5º gol do Palmeiras. O Palmeiras fica a 3 pontos do Botafogo. Lembrando que essas duas equipes ainda se enfrentam. E esse jogo vai acontecer mais pra frente. E o jogo vai ser exatamente aí no Allianz Parque, tá? Então, 5-0, vitória importante. O Palmeiras vai a 43 gols no campeonato, mas ainda não é o melhor ataque.
45 gols marcados tem a equipe do Botafogo. Então, o Palmeiras com 2 gols a menos. A gente está vendo o Rony também desperdiçando aí essa chance. Atenção para a tela, hein? Vitória com autoridade. Os números do Palmeiras em cima do Criciúma. Posse de bola, 54%. Olha o número de finalizações, até foi bastante parecido, mas em finalizações certas o Palmeiras foi superior. Grandes chances, 5 do Palmeiras. Ações na área do rival, 24, também um número bastante importante. E bolas recuperadas, 38. Palmeiras vem de boa sequência desde a eliminação, então, na Conmebol Libertadores. Venceu por 5-0 o Cuiabá, vence por 2-0 o Paranaense e vence por 5-0 o Criciúma. Ou seja, Vinícius Nicoletti, o ataque funciona e a defesa mais ainda. Ao vivo, o capitão Gustavo Gomes fala no Allianz Parque e a gente acompanha por aqui. Isso é força aí para o nosso time se entrosar entre nós também. Então, isso acho que ajuda muito também ter mais tempo para treinar. Obviamente ficamos tristes por ficar fora das competições, mas o futebol é isso, acontece, mas agora estamos aí jogando jogo a jogo, brigando pelo título que eu mais que Palmeiras também, né, conseguir um tricampeonato que é muito importante para a gente. Estamos a ver aqui no anfitrião da Band. 3 jogos, né? 9 pontos, nenhum gol sofrido e 12 gols marcados, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa intensidade do Palmeiras no começo do jogo e o que mudou no Palmeiras para essa sequência da temporada só com o Campeonato Brasileiro. E também a gente está ao vivo com o Neto, o craque Neto, o apresentador. Ele pediu para perguntar para você que é ídolo no Palmeiras, vai muito bem por aqui, e falasse um pouquinho da sua reserva na seleção paraguaia. Acho que é super importante não tomar gol num campeonato como um Brasileirão, que é um campeonato longo. Acho que é um trabalho de todo mundo, não só de nós zagueiros, o atacante também, que o professor pediu muito para o atacante, o volante também, porque defender, que ser sólido na marcação também. E enquanto na seleção, fico muito feliz. Acho que fizemos 2 jogos muito bons para o nosso novo treinador. O jogo com o Uruguai, que lá empatamos o jogo, mas tivemos chance de ganhar. E eu não joguei com o Brasil, estava suspenso, mas nosso time melhorou e conseguimos ganhar de uma grande seleção. E conseguimos 4 pontos do 6, que estamos aí na briga, na luta para conquistar uma vaga para jogar o mundial que a gente sonha, né? O Gustavo, vocês estão aí na briga pelo brasileiro, né? Como é que vocês analisam essa disputa? Até o Botafogo que está na frente. Ano passado vocês ficaram muito atrás e foram buscar. E sempre o que vem pela frente parece ser o mais difícil, né? Porque tricampeão só o São Paulo e o Santos que conseguiram. Como é que vocês analisam essa briga? É isso mesmo? É o mais difícil? É difícil. Sabemos que o Botafogo tem um time muito bom. Mas nós estamos indo jogo a jogo. Como eu falei, agora o professor tem mais tempo para corrigir. Depois de cada jogo, algumas coisas tem. O futebol nunca é. Ninguém joga perfeito, ninguém tem o time perfeito. Então, isso ajuda muito, mas nós pensamos jogo a jogo, mas sim com um objetivo bem claro que é brigar, lutar pelo sonho de todo jogador do Palmeiras, que conseguiu o tricampeonato, que é muito difícil, mas estamos aí na luta. Tá bom, vou sair um pouquinho agora do Palmeiras para falar da seleção paraguaia, porque eu pude conversar nessa semana com o Maurício. E aí eu perguntei para ele, falei, bom, você pode defender a seleção paraguaia. Quero saber, o Gomes já veio no seu ouvido convidar, porque ele é capitão da seleção paraguaia? E aí ele falou, o Gomes já veio, já deu umas letrinhas aqui, já veio querer entender como é que tá a situação. E aí? É um trabalho também de capitão da seleção paraguaia tentar levar o Maurício para lá? Não, seria um prazer para nós contar com ele, mas essa é uma decisão que cabe nele, né, na família dele. Certeza que ele tem também as convicções dele, mas é um jogador muito bom, que encaixaria perfeitamente nessa seleção, mas como eu falei, é uma decisão dele. Conta aí o que você falou para ele. Não, eu já sabia. Acho que o pai, que é paraguaio, o avô dele, eu já falei que temos os amigos lá no Paraguai, aí se ele precisa fazer o passaporte, temos todo o contato lá.
Vinícius Nicoletti, então, ouvindo o Gustavo Gomes, o capitão palmeirense, enquanto nós vemos aí mais uma vez um dos gols do Estevão. Já vamos voltar lá para a zona mista também. O Vinícius Nicoletti segue conversando com o pessoal por lá e já ele vai trazer mais palavras dos jogadores do Palmeiras. E claro, aqui no Sport Center, a gente também vai ouvir o técnico Abel Ferreira. O Gustavo Gomes tranquilo, como normalmente não é, Natália? Mas assim, confiante, falando ali da questão, né, de buscar o Botafogo e da sequência de jogos. Não sei se o Vinícius já está ouvindo a gente, acho que ainda não. Mas o que você achou, Natália, da entrevista do Gustavo Gomes? Lúcido, né? Muito consciente do que foi o jogo, de como tem sido o pós-eliminação do Palmeiras, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E o Palmeiras tem totais condições de correr atrás do Botafogo, né? Um time que tem uma frente só, consegue descansar um pouco mais seus jogadores, era uma coisa que o Abel pedia. Então vamos ver a expectativa para o restante dessa fase de Campeonato Brasileiro, porque vão vir jogos alguns fora que são muito difíceis pro Palmeiras, mas tem elenco para isso. A gente já vai ver a sequência, então, do Palmeiras no campeonato. Vinícius já está ouvindo a gente? Vamos lá, Vinícius. A zona mista segue por lá e a gente volta, então, lá para o Allianz Parque. Vinícius, boa noite. É isso aí, Bruno. Um abraço para você, abraço para todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, o Palmeiras conseguindo a 4ª vitória consecutiva nesse Campeonato Brasileiro. É a 2ª melhor sequência nesse Brasileirão. Teve 5 vitórias, da 7ª à 11ª rodada. Começou essa sequência exatamente contra o Criciúma. Então fica essa expectativa do Palmeiras superar essa marca de 5 vitórias consecutivas nessa briga pelo título. Vai correndo atrás do Botafogo, que é o líder. Algumas curiosidades. O gol saiu exatamente aos 46 do primeiro tempo, logo no comecinho da partida, e foi o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, o gol do Flaco Lopes. Tinha sido do Alisson, que marcou aos 59 segundos, também contra o Criciúma, curiosamente contra o Criciúma. E o Palmeiras foi avassalador no início da partida, fez 3-0 com 17 minutos, poderia ter feito até mais, 4 gols, deu 10 finalizações. Realmente o time parece que descansado foi para cima e conseguiu esse bom resultado aqui, deixando o time aí na briga pelo título, pelo tricampeonato nacional. O Felipe Anderson também foi um dos destaques dessa vitória, passou por aqui já na zona mista, ele voltou a marcar gols, falou da importância dessa parada para o Palmeiras, ele que fez 2 gols nesses 3 jogos que o Palmeiras tem depois das eliminações, na Libertadores e também na Copa do Brasil. Esses 3 jogos, o Palmeiras fez 12 gols, média de 4 gols por jogo. 5-0 no Cuiabá, 2 no Atlético Paranaense e agora 5-0 aqui no Criciúma. Felipe Anderson fez 2 e deu um passe hoje, deu uma assistência para o gol do Estevão, que é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele tem 11 gols na temporada e 9 no Brasileirão. Está 2 atrás do Pedro, mas como o Pedro está machucado, não joga mais, o Estevão aí tem boa possibilidade de alcançar essa liderança na artilharia do torneio. Ele disputa exatamente com o Flaco Lopes, que tem 8 gols, 20 na temporada. O Flaco chegou ao 8º gol dele no Brasileirão. Então vamos ouvir essa entrevista do Felipe Anderson. Aliás, outro gol que foi importante do Rafael Veiga. Chegou a 50 gols no Allianz Parque. Ele está entre os 7 maiores artilheiros do Allianz Parque, contando o antigo Parque Antártica e o primeiro desse novo Allianz Parque. Então, é realmente um número expressivo do Rafael Veiga, que tem 94 gols pelo Palmeiras, 50 aqui no Allianz Parque, e voltou a marcar depois de quase 2 meses, tinha marcado contra o Atlético Goianiense. Então, há muito tempo sem marcar, está voltando, está tentando reconquistar seu espaço na equipe e voltou fazendo gol de falta, o 4º dele pelo Palmeiras. Vamos acompanhar então o Felipe Anderson falando sobre essa vitória aqui e a briga do Palmeiras pelo tricampeonato nacional. Eu creio que é a mentalidade do Palmeiras, né? Independente do momento que nós vivemos negativo, momento de eliminações que não estava nos nossos planos, não nos abateu. Isso mostra que o trabalho tem sido muito bem feito e estamos colhendo os frutos de não se abater. E agora é manter os pés no chão, porque tem muita coisa para acontecer ainda e temos que dar sequência nisso. Primeiramente, agora, principalmente para mim, foi muito importante esses dias de treino, essas semanas com o elenco, essas semanas com treino e paciência, de poder ouvir, de poder ver como que o professor quer que a gente se move dentro do campo.
Então isso me ajudou muito, até na parte física também, de poder trabalhar bem, os nós da frente ali, de poder se mover, de poder trocar de posição. Então era mais o tempo necessário mesmo para adaptação e agora... Perguntando da partida, isso não influenciou em nada ali o ambiente nos vestiários do Palmeiras, mas é uma notícia que a gente segue aí, realizando 30 mil torcedores. Depois de 21 dias, o torcedor palmeirense voltou ao Allianz Parque, estava com saudade, por isso estádio lotado e com essa boa vitória buscando o tricampeonato nacional. Bruno. Perfeito, Vinícius. Obrigado. E claro, denúncia só em relação ao que o Vinícius falou da ex-esposa, não é isso, Natália, do Caio Paulista? A denúncia é gravíssima. Mãe de uma das filhas dele, Mãe de né? A uma das terceira, se filhas. eu não me engano. A denúncia é gravíssima e, obviamente, tem que ser, de fato, sim, investigado. Engrenando, pegou, Zé Elias? Felipe Anderson, enquanto esteve em campo na goleada sobre o Criciúma. Foi o primeiro em ações com a bola, também aquele que criou mais chances, participação em gols, 2. Ele fez um gol, deu uma assistência, sucessos em dribles, 100%. Que isso, hein? Passes no terço ofensivo, 18. Então foi também quem mais passou. Um gol e uma assistência. Pessoal, a gente destacava, o Vinícius destacava então que o Palmeiras nos últimos 3 jogos tem 3 vitórias, 12 gols marcados e nenhum gol sofrido. Por que o Palmeiras melhorou? Vou dar 3 alternativas, então. Você quer fazer aquela pergunta que você fez na redação? Pergunte. Tem tempo, inclusive, para vocês pensarem. Pergunte. Tá? Pegadinha do Bruno. Alternativa 1. Primeira alternativa, porque o Abel fez mudanças na equipe. Segunda alternativa, Sim. porque o time está descansado. E a terceira alternativa é porque ele enfrentou adversários fracos nessas 3 partidas. Ele enfrentou o Cuiabá, enfrentou o Atlético Paranaense, que não faz um bom campeonato brasileiro, e enfrentou o Criciúma. E aí, A, B ou C, Natália? Tá lá. Eu acho que tem um pouco de todas, mas principalmente... Não, mas principalmente o crescimento do Richard Rios, que voltou da Copa América, não apresentava um bom futebol, e o encaixe de Maurício e Felipe Anderson. Porque e aí passa pelo Abel, Então, dele ter um entendimento de que havia necessidade de você gerar um fator novo nesse time. Do jeito que estava, dependendo só do Estevão, e não que não dependa hoje. Acho que ele é o grande diferencial do Palmeiras. Mas quando você muda as peças do time e com um tempo de treino, e aí teve data FIFA para todo mundo, então todo mundo também parou, mas o Palmeiras parou um pouco antes ali, com uma semana antes de folga ali, entre os jogos, né, alguns dias a mais, isso dá tempo, daí não consegue assimilar. Então, acho que tem muito mais da característica dos jogadores que entraram no time e o crescimento também. E aí coloco do Richard Rios, porque ele é um fator muito importante nesse meio de campo também. Eu concordo. Eu não consigo também escolher uma opção dessa só, Bruno. Fala que ele tá no muro agora. Não tem como. Não tem, porque assim... Se saltar, você me defende. Não, eu saio correndo junto com você, Bruno. Fica tranquilo. Mas eu acho que assim, o Palmeiras ele mudou algumas peças e automaticamente você muda, né? Lógico, a maneira de jogar. Tem o tempo de descanso também, que não é só o tempo de descanso, né, Bruno? E o Felipe Anderson falou sobre isso. É o tempo que você tem para descansar, mas treinar, também de você treinar. Verdade. De você absorver as ideias, de você escutar o que o treinador tem para te passar também, e ter tempo para escutar e colocar em prática no treinamento. E tem a questão dos adversários, né? Porque assim, enfrentou principalmente Cuiabá e Criciúma, que são times que hoje brigam na zona com relação à zona de rebaixamento, escapar de uma situação que está muito distante dos objetivos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que dá para a gente olhar para essas 3 questões, né? Esse avanço do Palmeiras com relação aos resultados, as correções que foram feitas e que tornam o Palmeiras ainda mais forte. O que eu falo só, Bruno, que é uma discussão que se tem, é que, assim, primeiro que o Palmeiras, ele passou muito rápido pelas eliminações, né? Lógico que tem um baque, que o jogador sente, a gente já conversou com o Everton, a gente viu o Gustavo Gomes falando, o Felipe Anderson mesmo, não estava nos planos do Palmeiras, logicamente que não, ser eliminado de 2 competições, mas que tem alguns times que acabam sofrendo mais, né? Entregando e demora um tempo maior para se recuperar, e o Palmeiras rapidamente ele conseguiu os resultados e, enfim, isso é trabalho também, né? Mental, é um time que é competitivo, que sabe o que tem que fazer, enfim. E a questão do tempo que o Palmeiras vai ter a partir de agora e está tendo até o final do ano, de você manter essa questão competitiva. Porque o tempo de descanso, de treinamento, ele é muito bom.
mas o Palmeiras é um time acostumado a competir. Então eu acho que o Abel vai ter que trabalhar isso também. A semana cheia, ela é muito boa para o jogador, mas você tem que manter essa questão competitiva, porque tem times, os times que estão brigando com o Palmeiras com relação ao brasileiro, são times que estão num ritmo de competição, que vão estar num ritmo de competição talvez maior que o Palmeiras nesse momento, então isso também tem que ser trabalhado. É que as eliminações, elas não foram talvez traumáticas para o Palmeiras, exatamente. né? Porque nas duas eliminações, o Palmeiras, o torcedor aplaudiu, né? Exatamente. Isso é difícil você ver isso. Tem E mais do que o torcedor ter aplaudido, o time mereceu aqueles aplausos da torcida. Foi assim contra o Flamengo, onde o Palmeiras até questiona ali questão de arbitragem, porque é aquele lance milimétrico do gol do Flaco, então isso dá uma frustração. E contra o Botafogo a mesma coisa. Sim. Diferente, por exemplo, né, Zé, do ano passado, quando vocês lembram, Natália? Lembra? Quando o Palmeiras cai pro Botafogo, pro Boca? Pro Boca. Sim. O Abel precisou mexer na equipe. E nessa de mexer na equipe, foram 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. E ali foi muito erro dele, né? Exato. Por escolhas dele, insistência em algumas questões e não colocar a molecada. Isso. Que pedia passagem. Isso. Nessa temporada, ele recebe alguns jogadores que ainda não tinham encaixado no time e ele teve que fazer essas modificações ali. Não deu certo. Ele faz as mudanças, mas de qualquer forma é um time que moralmente tem essa autoestima elevada, né, Zé? Apesar das eliminações. Especialmente, por favor, não me leve a mal, pela forma como o Palmeiras saiu, né? Não é que saiu jogando, por exemplo, pênalti contra o CRB, Verdade. ou contra o Boca, como foi o ano passado, né? Ou como caiu contra o São Paulo na Copa do Brasil. A ano única passado, coisa que chama lembra? atenção foram as primeiras partidas das eliminatórias, né? É verdade. Tanto contra o Flamengo quanto o verdade. Botafogo. Sim. Os primeiros 90 minutos do 180 não foram bons. É que faz... Até nem só o jogo, mas a postura do time A fora. postura. Eu acho que é mais a postura do que... mas eu acho que passa muito, Bruno. O Felipe Anderson, na entrevista, ele falou uma coisa interessante, o Fábio tocou também. É o seguinte, nós tivemos tempo para treinar, melhoramos a parte técnica, a parte física, mas deu para conhecer o pessoal. Entendeu? Porque o que acontece? Você imagina, ele, falando dele, do Maurício, 12 anos, 14 anos jogando fora, com um tipo de movimentação, Verdade. um tipo de comportamento, uma intensidade de jogo, uma forma de jogar. Você está no automático. Quando você joga na Itália durante tanto tempo, você fica no automático. Joga no 2 toques, no máximo 3, posicionamento, parte tática e tal. Aí ele vem para o Brasil, cria-se uma expectativa muito grande pela carreira que ele fez fora do país. Quando ele chega, ele precisa conhecer, só que ele conhece os jogadores durante os jogos. Sim. Então, assim, eu conheço... E aí, Fábio, tudo bem? Beleza? Bruno, vamos para o jogo hoje. O Bruno gosta da bola nos espaços futuros. O Fábio gosta da bola no pé. A Nath gosta de fazer 1-2, jogar mais próximo, tal. Ou seja, ele conheceu esses caras no jogo, durante os jogos, e jogos decisivos, né? Em que você não podia nunca jogar abaixo do que se esperava, porque são jogos, por exemplo, Botafogo, Flamengo, jogo que você tem que estar lá no máximo. E eu acho que também tem a questão um pouco do Abel, da questão do próprio Veiga. Sim. O Veiga não estava jogando bem, o Veiga, ele insistia em colocar o Veiga, ele insistia em deixar o Veiga no campo. O Veiga é um jogador importante, foi um jogador importante, eu acho que continua sendo um jogador importante, mas assim, a forma de jogar do Palmeiras já era conhecida. O Veiga sai para o lado, abre o corredor, o Zé Rafael vem, ou vem o Richard Rios, o Aníbal fica um pouquinho mais. O único jogo que ele mudou a forma tática de jogar foi contra o Flamengo, que ele colocou 3-1-3, lembra? E aí o Felipe saiu logo de cara e tal, que foi quando ele surpreendeu. Isso. Que foi quando o Felipe machucou o olho. A partida da volta aqui. E que o Palmeiras jogou bem. Aí ali o Abel surpreendeu com esses mesmos jogadores, porque ele traz o Veiga e o Felipe por dentro, né? Ele põe o Flaco, acho que é o Flaco e o Rony lá na frente, adianta os dois laterais, que são praticamente pontas, e jogam com 2 zagueiros e com o Aníbal na frente. Ali ele mudou a forma de jogar do Palmeiras e o Palmeiras conseguiu surpreender. Quando o Palmeiras volta a jogar da mesma maneira, o Palmeiras tem dificuldades. Quando entra o Maurício e sai o Veiga, o Maurício ele desafoga os meio-campistas. Para quem é meio-campo, por exemplo, o Richard ou o próprio Aníbal, o Maurício ele vem por dentro, ele joga, devolve, ele sai, ele se movimenta por trás dos volantes, ele faz movimentações diferentes da do Veiga. Exato. Né? E isso daí facilitou demais o jogo. E aí depois o Palmeiras vai no automático, né? O Felipe agora também já entendeu, já
começar a ter os movimentos automáticos, o conhecimento com os jogadores. E aí tem um treinador que é muito bom. O Abel pode ter todos os defeitos às vezes, né? Às vezes ele é estúpido na entrevista, às vezes está nervoso, e aí cabeça quente e tal. Mas o que ele faz, ele é muito bom. Já, inclusive, tem a entrevista do Abel para a gente acompanhar aqui, tá? Entre essas mudanças, eu acho que a mais evidente é a do Maurício no lugar do Veiga. Sim. Quero que vocês respondam se vai ser assim mesmo ou não, né? A partir de agora, se isso já está definido. Mas eu acho que vale destacar que nas laterais, nesse momento de queda, nos momentos de queda, o Palmeiras, por causa das contusões, precisou ter o Giai, né? Que acabou de chegar. E é impressionante como o Marcos Rocha voltou e voltou bem. E o Caio Paulista, que nos últimos jogos também tem sido importante. Tanto que hoje, a mesma cena, não é, Fábio? Quando ele é expulso, ele sai aplaudido. É porque ele estava produzindo bem, né? Ele tem jogado bem. Tem jogado bem. Enfim, a gente pode questionar o lance, né? Que a gente até falou, pô, mas o jogo já estava feito, desenhado, né? A gente não tem você nunca tem a certeza se o atacante vai fazer o gol ou não, mas é muito rápido essa decisão. Mas que ele vem produzindo pelo lado esquerdo e merece, nesse momento, ser o titular ali por várias questões, mas também pela questão de produção em campo, ele merece. E o Marcos Rocha é isso, né? É o que o Zé está falando do Veiga. Por exemplo, a gente não pode deixar em aberto essa disputa com o Maurício, Bruno, porque agora o Palmeiras tem tempo para trabalhar, para treinar, para descansar. Mas tem menos jogos para escolher um ou outro. Não, tem menos, mas eu acho que aí vai aumentar essa competição também. Porque você aumenta o número de treinamentos, você cria mais dúvidas na cabeça do treinador, de produção no dia a dia. Então, e o Veiga não é um jogador para você descartar, não como elenco, como condição de elenco, mas de titularidade mesmo, porque ele tem uma maneira diferente de jogar do Maurício, mas que por muito tempo deu certo. O Veiga descansado, o Veiga motivado, é um jogador que é importante para o Palmeiras. Só que eu não consigo cravar que o Veiga ele vai ser reserva durante todo esse processo de brasileiro, porque o Palmeiras é o que resta para o Palmeiras. Se fosse em outras competições, a gente podia pensar numa forma de poupar um ou outro, mas hoje não. Hoje é uma questão de titularidade mesmo, é assim, quem vai assumir essa condição até o final da competição. E eu acho que o Veiga, com esses períodos de treinamento, né, ele mais recuperado fisicamente, eu acho que ele entra nessa briga. Talvez a dúvida em relação a ele recuperar a titularidade passa muito pelo desempenho